Capítulo 1. Introdução. Depois de tantas aventuras, perigos em florestas, pântanos e cavernas, parece como um sonho para vocês estarem em frente ao rei Varamir. Ele realmente tem o ar imponente de que contam as lendas. Ele olha para vocês com o respeito de quem já esteve na mesma situação. A fala do rei Varamir transmite verdades e contos magníficos, e vocês não conseguem parar de prestar atenção. E assim continuou o rei. Vejam bem, aventureiros. Vocês podem ter ouvido certas histórias, velhas histórias ao redor da fogueira sobre os meus feitos. E de fato, isso aconteceu há muito tempo atrás, quando eu era jovem, assim como vocês são agora. Mas o tempo passou e eu preciso de vocês. Olhem em volta. Vocês olham em volta e vocês percebem aquele salão suntuoso com paredes gigantes repletas de tecidos finos, tapetes e itens mágicos que o próprio rei colecionou. Em um outro canto, vocês escutam o murmúrio de vozes e vocês percebem que há 5, 6, talvez 7 magos com túnicas coloridas, cajados que emitem uma luz feérica, conversando certamente sobre algum poder arcano que eles estão estudando. Em um outro canto, um bardo segurando um alaúde extremamente trabalhado, bonito, toca uma canção antiga. São famosos os bardos da corte do rei Varamir. E lá estão deles. E o rei continua. O mal novamente ameaça a Terra das Brumas. Nosso reino mágico precisa de novos heróis. E nisso ele tira de algum lugar próximo um pergaminho antigo, grande, amarelado pelo tempo. Ele entrega para vocês e diz: aqui está. Sigam para a aventura que se apresenta. Caros amigos, caras amigas, o que temos aqui é um RPG chamado Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. Antes de apresentar para vocês os cenários, as mecânicas básicas e as várias formas em que você pode jogar Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o RPG. Talvez você esteja tendo o seu primeiro contato com esse tipo de jogo agora. Se porventura você já é um jogador experiente, que já participou de várias campanhas e conhece muitos sistemas, eu peço um pouquinho de paciência, tudo bem? RPG vem da sigla Role Playing Game. Em uma tradução livre, seria um jogo de interpretação de papéis. Apesar da sigla soar um pouco complicada, é fácil entender como funciona. Imagine as histórias que você ouvia quando era criança, outros audiolivros, filmes que você ouviu, viu e conheceu. Eles contam histórias, algumas vezes épicas, outras vezes tristes, muitas vezes cômicas, e na maioria das vezes tudo isso junto. O RPG, ele se propõe a contar uma história, mas com uma grande diferença: você não vai apenas ser um espectador dessa história, você irá participar ativamente dela, e mais que isso, você irá contar essa história sozinho ou junto com seus amigos. Você terá um personagem não muito diferente de um personagem de uma peça de teatro. Ele pode ser parecido com você ou totalmente diferente. Ele pode fazer coisas que você consegue fazer, mas ele também tem a possibilidade de ter habilidades, competências e atributos que você nunca teve e talvez nunca terá. Você irá participar de uma história que se passa, acima de tudo, na sua imaginação. Se você estiver jogando com outros amigos,
Através da fala, dos diálogos, vocês construirão essa história. Se você estiver jogando sozinho, através de tabelas que simulam os outros personagens e o destino que traça a história contada, você irá agir como esse personagem. Ele pode tudo? Sim, mas algumas coisas são mais difíceis do que outras e outras impossíveis. Então existem regras que vão dizer e vão determinar se o seu personagem conseguirá realizar aquela ação ou não. Mais exemplos estarão disponíveis ao longo desse audiolivro. Então agora vamos para as regras e o cenário. Capítulo 3 – Cenário. A maioria dos RPGs apresenta um cenário específico, que seria a ambientação, o local onde as aventuras ocorrerão. Existem vários tipos de cenário: cenário medieval, futurista, ficção científica, faroeste, horror. Velhas Histórias ao Redor da Fogueira trabalha com o tipo mais clássico de cenário, o cenário da fantasia medieval. Para ter um cenário de comparação, pense em coisas como Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos, esse tipo de história. Em Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, nós temos as Terras das Brumas, um reino mágico governado por reis vindos dos mundos feéricos. Um local incrivelmente belo, mas ameaçado pela bruxa sombria, antiga conselheira real que se corrompeu. Capítulo 4 – Mecânicas básicas e classes de personagem. O propósito desse capítulo é apresentar as regras básicas do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. É um jogo de regras bem simples, o que podemos chamar de minimalista. Ele utiliza um único dado, um dado de 6 faces, esses dados comuns que vêm em jogos como Monopólio e War. Em breve, eu lançarei um outro audiolivro com algumas técnicas alternativas de como simular esse dado utilizando meios que não dependam do fator visual. A mecânica básica é: role um dado de 6 lados. Se você tirar 4 ou mais, é um sucesso em qualquer coisa que o seu personagem esteja tentando. Se você tirar um 6 natural, é um sucesso excepcional. Se você tirar um 1 natural, é uma falha crítica. Essa é a principal regra, mas ela vai sofrer algumas modificações dependendo da classe do seu personagem. Nós podemos pensar em classes de personagem como a profissão que você escolheu para o seu personagem. Aqui, no Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, existem 4 classes disponíveis: Mago, Guerreiro, Clérigo e Ladrão. Cada uma dessas classes confere um determinado tipo de vantagem e também escolhe um tipo de atributo preponderante. Vamos estudar um por um. Vamos começar com o meu favorito, o Mago. O Mago acrescenta mais 1 à rolagem do dado toda vez que ele utilizar magia. E o atributo no qual ele se destaca é inteligência. Então, em testes que envolvam a inteligência, o Mago também terá um bônus de mais 1. Vamos agora para o Guerreiro. O Guerreiro recebe um bônus de mais 1 em situações de combate e em todas as tarefas e ações que tenham relação com o atributo Força. O Clérigo.
O clérigo recebe um bônus em ações contra mortos-vivos, sejam em combate ou fora dela. E também recebe um bônus em ações relacionadas ao atributo sabedoria. E finalmente temos os ladrões, que recebem mais um em todas as ações relacionadas com a sutileza. E também possuem um bônus em tudo relacionado a carisma. Guerreiros e clérigos começam com 8 pontos de vida. Magos e ladrões começam com 6 pontos de vida. Capítulo 5 – Oráculos. Como dito anteriormente, o Velhas Histórias ao Redor da Fogueira pode ser jogado de muitos modos diferentes, e existem 2 que se sobressaem. Você pode jogar de uma forma tradicional, em que um dos jogadores fará o papel do mestre, que irá conduzir a história, determinar o resultado da ação dos personagens a partir das rolagens de dados e também interpretar todos os personagens que aparecerem na história que não sejam personagens controlados pelos jogadores. Essa é a forma tradicional. Mas existe também o modo solo. Pode parecer estranho a ideia de jogar RPG sozinho, mas a verdade é que apenas um ano depois da criação do primeiro RPG, o Dungeons & Dragons, um dos criadores, o Gary Gygax, criou o primeiro modo de se jogar RPG sozinho. Embora tenha ficado meio escondido ao longo das décadas, esse modo continua sendo uma opção bastante interessante e sempre viável, principalmente em tempos de pandemia ou de dificuldades técnicas ou de tempos em que de alguma forma você não consegue encontrar os seus amigos. Muitas pessoas usam o modo solo para criar aventuras que depois jogarão com seus amigos. Bom, caso você decida jogar dessa forma, você precisa entender o conceito de oráculo, também conhecido por alguns como simuladores de mestre. Um oráculo nada mais é do que uma forma mecânica de simular um mestre, de obter respostas que de uma forma tradicional seriam dadas pela figura do mestre. É bem simples. Primeiro você deve elaborar a pergunta, da mesma forma que você faria essa pergunta ao mestre do jogo. Existem muitas pessoas no salão do rei Varamir? Dentre os magos que estão ali conversando, existe algum deles que eu tenha conhecido nos tempos de colégio? Esse tipo de pergunta. Feito isso, você vai rolar um dado. Se o resultado for 1, 2 ou 3, a resposta é não. Se o resultado for 4, 5 ou 6, a resposta é sim. Dessa forma, é importantíssimo que você elabore a questão de forma que a resposta possa ser um sim ou um não. Se for uma pergunta mais complexa, tente elaborar ela de uma forma que a resposta possa ser respondida com um sim ou um não. Se necessário, transforme essa pergunta em muitas mini perguntas para chegar naquela resposta. Existem alguns modificadores. Se você achar que a resposta provavelmente será um sim, antes de lançar o dado, acrescente mais um ao resultado. Se você acha que a resposta for provavelmente não, acrescente menos um ao resultado do dado lançado. Tendo obtido a resposta, continue a aventura a partir dessa mesma resposta, com os desdobramentos que esse sim ou não traz para a cena. Capítulo 6 – Combate. Em um mundo de fantasia medieval, inevitavelmente acontecerão momentos em que ocorrerá um combate.
Ao contrário do que acontece na vida real, dentro de uma história de RPG, especialmente de fantasia medieval, o combate é um momento extremamente divertido e uma forma bem bacana de fazer os seus personagens agirem de forma heróica, épica. Então vamos entender passo a passo como se dá um combate em velhas histórias ao redor da fogueira. A primeira coisa é determinar a iniciativa. Quem atacará primeiro? É bem simples. Você vai rolar um dado de 6 lados. Se cair de 1 a 3, o inimigo ataca primeiro. Se cair de 4 a 6, os heróis atacarão primeiro. Some mais 1 ao resultado se os heróis tiverem a possibilidade de surpreender os inimigos. Retire menos 1 do resultado se os inimigos tiverem a possibilidade de surpreenderem os heróis. Role a iniciativa apenas uma única vez no início do combate e depois continue alternando dentro da ordem sorteada. Feito isso, ocorrerá o ataque. Você irá rolar um D6. Você deve somar o bônus de classe se houver. Confira o resultado. Um resultado 4 significa que você causou 1 de dano. Um resultado 5 significa que você causou 2 de dano. E um resultado 6 natural, ou seja, se o 6 caiu no dado, independente do bônus ou penalidade, você causa 3 de dano e você deve rolar novamente o dado de ataque, e dessa vez sem qualquer bônus. Se cair o 6 novamente, repita até o resultado ser menor que 6. Feito isso, no modo solo, você vai jogar da mesma forma para o inimigo. Se for o modo tradicional, o mestre irá rolar então o dado quando for a vez do inimigo. Dentro de um combate existe uma movimentação, você não precisa apenas atacar, você pode também se mover buscando melhores posições ou, quem sabe, até mesmo fugindo de um combate. Existem 3 regiões em uma situação de combate: perto, afastado e longe. Cada arma deve ter registrado o tipo de região para a qual seu uso foi pensado. Se usar a arma fora de sua região, receba uma penalização de -1 em todos os ataques. Ao contrário da maioria dos RPGs, as armas aqui não possuem dano diferenciado. Então, sempre que você determinar que tipo de arma o seu personagem carrega, será, na maioria das vezes, para fins puramente narrativos. Mas determine em qual região a sua arma realmente foi pensada para uso. Perto seria um exemplo de uma adaga. Afastado seria uma lança. Longe, arco e flecha. É importante que você decida a região em que a sua arma trabalha melhor. Capítulo 7. Inimigos. Uma outra característica peculiar do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira é que ele não tem uma lista detalhada de monstros, feras, inimigos. Não. Nesse RPG, você tem total liberdade para criar qualquer inimigo que você queira. Qualquer inimigo que você acredite que irá se encaixar no tipo de história que você está contando. Dessa forma, não há um bestiário ou lista de monstros. Quando surgir um encontro, classifique o monstro em um dos 4 níveis abaixo. Se for nível 1, ele possui 4 pontos de vida e nenhum bônus ou penalidade. Um monstro de nível 2 possui 6 pontos de vida e recebe um bônus de +1 em todos os ataques. Um monstro de nível 3 possui 10 pontos de vida e um bônus de +2 em ataques. E um monstro de nível 4 possui 12 pontos de vida e recebe um bônus de +3 em ataques. Para criar monstros personalizados, escolha uma classe para ele.
então aplique os bônus da classe escolhida. Lembrando que, quando nos referimos a monstros, também estamos nos referindo a humanos, elfos, anões e todo tipo de classe, raça ou espécie que não seja controlada pelos personagens dos jogadores. Capítulo 8 – Criando aventuras. O método da substituição. Toda aventura de RPG ou campanha, que é quando temos várias aventuras em sequência, contam uma história. Nesse caso, uma aventura épica, repleta de heróis, luta contra o mal. Existem muitas formas de se criar uma história, uma aventura de RPG. Inclusive, existem muitos módulos, aventuras prontas em que você pode seguir. Mas também temos aqui o método da substituição. Ele propõe que você crie uma história totalmente nova a partir de alguma história que você já conheça. É bem simples, veja. Escreva em poucas linhas um resumo de um filme, série ou livro de fantasia. Tenha certeza de colocar em seu resumo um lugar, uma pessoa, um item e um verbo. Feito isso, mude então o nome do lugar, da pessoa, do item e o verbo. Pareceu complicado? Vamos ver um exemplo. Vamos pegar a história mais clássica de fantasia medieval, O Senhor dos Anéis. Eu resumi da seguinte forma: Frodo vai até a Montanha da Perdição destruir o Um Anel. Vamos analisar. Frodo, a pessoa, vai até a Montanha da Perdição, o lugar, destruir, o verbo, o Um Anel, o item. Então eu vou mudar agora a pessoa, o lugar, o verbo e o item. E ficou assim a minha aventura. O mago Calas vai até as cavernas do Caos Primordial encontrar o escudo de cristal. Olhem só, agora nós temos o mago Calas, a pessoa que entrou no lugar do Frodo, que vai até as cavernas do Caos Primordial, o lugar que entrou no lugar da Montanha da Perdição. E ele precisa encontrar. Temos aqui o nosso verbo que entrou no lugar do destruir. O escudo de cristal, que é o nosso item que está substituindo o Um Anel. Capítulo 9 – Perigos fora do combate. Não será apenas em situações de luta que os personagens dos jogadores irão mostrar o seu valor e agir de forma épica e heróica. Existirão muitas outras situações em que o personagem será confrontado com ações no mínimo perigosas, ou talvez danosas, graves ou mesmo mortais. Talvez ele precise atravessar uma ponte, mas essa ponte está prestes a cair. Talvez ele precise pular por um abismo. Talvez ele precise nadar em um rio extremamente caudaloso e perigoso. Ao tentar algo que não envolva combate, você deve definir antes de tudo e antes de realizar a ação qual é o grau de periculosidade envolvido. Existem 5 graus de periculosidade. Veja se a ação é inofensiva. Nesse caso, caso o personagem falhe no teste, não haverá dano direto. Ele apenas não terá concluído a ação e sofrerá as consequências por não ter concluído a ação. Pode ser que o grau de periculosidade seja perigoso. Nesse caso, caso o personagem não consiga realizar a ação, não consiga passar no teste, ele sofrerá 1 ponto de dano. Existe o grau de periculosidade danoso. Nesse caso,
A não execução da tarefa causará 2 pontos de dano. Temos ainda o grau de periculosidade grave, que causará 3 pontos de dano. E por fim, nós temos o grau de periculosidade mortal, e que causará 6 pontos de dano. Não tenha pressa, analise a situação e então decida em qual grau de periculosidade tal ação se enquadra. E então peça para o jogador, em uma aventura tradicional, fazer o teste, ou em uma aventura solo, pense em qual grau de periculosidade envolvido e então realize o teste do personagem ou personagens que irão tentar a ação. Capítulo 10 – Dúvidas. Talvez você tenha ouvido todas as regras e informações até aqui e esteja com algumas dúvidas. Então eu vou colocar aqui a resposta para as dúvidas mais frequentes. Primeira dúvida: raças. Como vocês viram, existem classes diferentes de personagens, magos, clérigos, guerreiros e ladrões, mas não há referência nenhuma a raças. Isso não quer dizer que não existam raças diferentes convivendo pacificamente nessas histórias. Todas as raças tradicionais da fantasia medieval estão disponíveis. Você pode jogar como um anão, um elfo, um halfling, ou se você quiser chamar de hobbit, chame de hobbit. E todas as outras raças. Talvez você queira jogar com um homem lagarto, com um meio dragão. As possibilidades são infinitas. E você pode. Elas terão efeito narrativo. Quer dizer que elas não influenciarão? De forma alguma, elas realmente serão determinantes. Por exemplo, um humano entrando dentro de uma taverna no meio de uma noite chuvosa provocará uma reação totalmente diferente de um meio dragão entrando na taverna no meio de uma noite chuvosa. O que não temos é uma regra mecânica, uma diferença mecânica que regule isso. Então tudo será definido pela narrativa. Mas todas as raças tradicionais ou novas da fantasia medieval estão à disposição. Outra dúvida: evolução de personagens. O que temos aqui é apenas o módulo básico. Existirá no futuro um suplemento de regras avançadas e entre essas regras teremos regras para evoluções de personagem até o nível 10. É só aguardar. Capítulo 11 – Conclusão. E aqui nós temos então o fim do audiolivro do RPG Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessas regras, que você tenha gostado desses áudios e que esse jogo renda a vocês tantas aventuras, diversão e entretenimento quanto rendeu para mim. Caso você jogue e tenha dúvidas, ou caso você jogue e goste, crie histórias, campanhas, personagens e queira me contar essas dúvidas ou essas histórias, sinta-se livre para entrar em contato comigo. Você pode fazer isso pelo WhatsApp 19 99897 2653 ou então pelo e-mail tarcisiolucashh de história p de pato @hotmail.com. Repetindo, tarcisiolucashp@hotmail.com. Ou então você pode me encontrar no meu canal do YouTube sobre RPG, é o canal Tarcísio Lucas. Ou então ainda na rede social Facebook, que é a única que eu realmente acompanho, e lá você vai me encontrar com o meu nome completo, Tarcísio Lucas Hernandes Pereira. É isso, nos vemos na próxima aventura.